Galerinha, tudo bem com vocês? A nossa aula de hoje é sobre critérios de divisibilidade, tá? Então, o que vem a ser esses critérios de divisibilidade? São regras que facilitam a gente determinar se um dado numeral é ou não divisível por outro, tá? Para isso, a gente vai utilizar esses critérios. Em alguns casos, vão ser necessários que a gente faça algumas pequenas divisões, mas mesmo assim vão ser divisões mais simples, tá? Então eu separei aqui 8 regrinhas, 8 critérios de divisibilidade, que serão os seguintes. Nós veremos os critérios de divisibilidade do 2, do 3, do 4, do 5, do 6, do 8, do 9 e do 11, tá? Nessa ordem aqui que eu coloquei, em ordem crescente, tá? Então o primeiro critério aqui vai ser o critério de divisibilidade do 2, tá? Então, vamos lá. Então, divisibilidade por 2. Um numeral ele vai ser divisível por 2 se ele terminar em 0, em 2, em 4, em 6 ou em 8, ou seja, se ele for par. Então, basta você se ater a essa informação principal aqui, ó, que o numeral ele tem que ser par. Se ele for par, logo ele vai ser divisível por 2, tá? Então, eu coloquei aqui um fluxograma que mostra essa regrinha aqui. Então, a princípio, a gente escolhe um numeral, tá? E a gente se faz a seguinte pergunta. O numeral ele termina em 0, em 2, em 4, 6 ou 8, ou seja, ele é par? Se a sua resposta for não, o numeral ele não vai ser divisível por 2. Por outro lado, se a sua resposta a essa pergunta aqui for sim, o numeral vai ser divisível por 2, tá? Então, vamos na prática lá. Então, o primeiro exemplo que eu tenho aí, 6.579.000. Então, ó, percebam uma coisa, que ele é terminado em 0, né? Se ele é terminado em 0, ele é par. Se ele é par, logo ele é divisível por 2, tá? Agora o segundo aí, ó, 3.123.873. Ele é terminado em 3, ele é ímpar, né? Se ele é ímpar, logo ele não é divisível por 2, tá? Ok? Agora aqui, ó, 456.787.234. Ele é terminado em 4, ou seja, ele é par. Se ele é par, ele é divisível por 2, ok? O último exemplo que eu tenho aí está na casa dos bilhões, né? 5.780.655.679. Será que ele é divisível por 2? Ele é terminado o quê? Em 9, né? Se ele é terminado em 9, ele é ímpar. Se ele é ímpar, logo ele não é divisível por 2, ok? Então percebam que sem efetuar a divisão, pelo critério, a gente conseguiu determinar se ele é ou não divisível por 2, ok? Então esse é o intuito dos critérios, facilitar a constatação se um dado numeral é ou não divisível por outro, ok? Então, vamos para o próximo critério. O próximo critério de divisibilidade é do 3, tá? Ele diz o seguinte, ó, o numeral será divisível por 3 quando a soma de seus algarismos for um numeral divisível por 3. Então, eu vou somar cada um dos algarismos e ver o resultado. Se o resultado for divisível por 3, logo, o numeral também vai ser divisível por 3, ok? Então, vamos ver na prática como que funciona. Então, o primeiro numeral que eu tenho aí é o 62.124. Então, vamos somar cada um dos algarismos dele. Vamos fazer o seguinte aí. Então, ó, eu vou somar o 6 mais 2 mais 1 mais 2 mais 4. Então, estamos somando aqui cada um dos algarismos desse nosso numeral. Ó. 6 mais 2, 8. 8 mais 1, 9. 9 mais 2, 11. 11 mais 4, 15, né? 15 é divisível por 3? Sim, né? 15 dividido por 3 dá 5. Então, com isso, a gente chega aqui à conclusão que o 62.124 também é divisível por 3. Ok? Tranquilo, né? Vamos para o próximo exemplo aí, ó. Aqui a gente está na casa dos bilhões, né? Então, 1.238.752.478. Será que ele é divisível por 3? Então,
Vamos verificar aí. Então, vamos somar cada um desses algarismos aí, ó. 1, mais 2, mais 3, mais 8, mais 7, mais 5, mais 2, mais 4, mais 7, mais 8, ok? Então, vamos lá, ó. 1 mais 2, 3, 3 mais 3, 6, 6 mais 8, 14, 14 mais 7, 21, 21 mais 5, 26, 26 mais 2, 28, 28 mais 4, 32, 32 mais 7, 39, 39 mais 8, 47. Aí, para facilitar mais, ó, eu posso também fazer o seguinte, eu posso somar o 4 mais o 7. 4 mais o 7 dá 11, né? 11 é divisível por 3? Não, né? Se ele não é divisível por 3, então, o que a gente constata? Que o 1.238.752.478 também não é divisível por 3, tá? Beleza? Então, super tranquilo. A gente soma cada um dos algarismos, verifica se o resultado é divisível por 3. Se ele for, logo todo o numeral também será divisível por 3. Ok? Então, vamos ao próximo critério de divisibilidade, que é o critério de divisibilidade do 4. Então, para saber se o numeral é ou não divisível por 4, a gente tem que ver a terminação dele. Ele tem que terminar em 0, 0, ou quando o numeral for formado por seus dois últimos algarismos da direita for divisível por 4. Então, a gente vai olhar a terminação ou os dois últimos algarismos da direita. Se ele for divisível por 4, logo todo numeral também vai ser divisível por 4. Vamos aos exemplos aí. Então, o primeiro exemplo que eu tenho aí é o do 500, né? Então, ele é terminado em 0, 0, né? Se ele é terminado em 0, 0, logo ele é divisível aí pelo 4, tá? Ok? Agora aqui, ó, 1380, eu pego os dois últimos algarismos da direita, nesse caso aqui formam o numeral 80, e eu tenho que me perguntar, 80 é divisível por 4? Sim, né? 80 dividido por 4 dá 20. Então, o 1380, ele também é divisível pelo 4, tá? Ok? Então, o próximo exemplo aí, ó, 4.526. Pego os dois últimos algarismos da direita, que formam o numeral 26. Eu me pergunto, ó, 26 é divisível por 4? Não, né? Se a gente dividir, ó, vamos lá, ó, 26 por 4. Vai dar no máximo aqui 6, né? 6 vezes 4, 24. E vai sobrar quanto pra gente? 2, né? Se tem resto, então ele não é divisível. Logo, o 4.526 também não é divisível por 4. Ok? Super tranquilo. E vamos para os próximos aí. O próximo critério de divisibilidade que nós temos aí é o do 4.000 ou do 5, né? O numeral natural ele vai ser divisível por 5 quando ele terminar em 0 ou em 5, tá? Então, se ele terminar em 0 ou em 5, ele vai ser divisível por 5. Então, basta verificar o final do numeral, tá? Então, exemplo aí, ó, 42.020. Então, eu olho para o final, ele é terminado em 0, né? Se ele é terminado em 0, logo 42.020, ele é divisível por 5, tá? O próximo exemplo aí, ó, 6.045, ele é terminado em 5. Se ele é terminado em 5, logo também ele é divisível por 5. Agora, esse ó, 12.345.678.949. Ele não é terminado nem em 0, nem em 5, né? Ele é terminado em 9. Então, ele não é divisível por 5. Ok? Então, para determinar se ele é divisível por 5, é só verificar se ele é terminado em 0 ou em 5. Ok? Super tranquilo. E vamos para o próximo exemplo aí, divisibilidade por 6, tá? O numeral será divisível por 6 quando for divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo.
Então, a gente já viu o critério de divisibilidade por 2, já viu o critério de divisibilidade por 3. Então, a gente vai analisar esses dois aqui. Então, ó, se ele for divisível por 2 ou por 3, logo o numeral ele vai ser divisível por 6. Tá? Então, vamos aos exemplos aí. O primeiro exemplo que eu tenho é do 1632. Então, ó, ele é divisível por 2? A gente sabe que sim, porque ele é par, né? Se ele é par, ele é divisível por 2. Agora, será que ele é divisível por 3? Vamos verificar aí. Então, eu vou somar os algarismos aqui. 1 mais 6 mais 3 mais 2. Ó, 1 mais 6, 7. 7 mais 3, 10. 10 mais 2, 12, né? Então, 12 é divisível por 3? Sim, né? 12 dividido por 3 dá 4. Então, o 1632 ele é divisível por 2, por ser par, e ele é divisível por 3 ao mesmo tempo. Então, ele é divisível por 6? A resposta é sim, né? Ele é divisível por 6. Por ser divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Ok? Vamos para o próximo aí, ó. O próximo, ele é o 4430. Ele é divisível por 2? A gente sabe que sim, porque ele é par, né? Se ele é par, ele é divisível por 2. Mas será que ele é divisível por 3? Então, a gente vai somar os algarismos dele para a gente verificar isso. Ó. 4 mais 4 mais 3 mais 0, né? 4 mais 4, 8. 8 mais 3, 11. 11 é divisível por 3? A gente sabe que não, né? Então, nesse caso, ele é divisível por 2, mas não é divisível por 3. Logo, ele não é divisível por 6, tá? Então, a resposta aqui é não. 4.430 não é divisível por 6. Ok? Super tranquilo. E vamos para o próximo critério aí, que é o critério de divisibilidade por 8. Então, para determinar se o numeral é divisível por 8, ele só vai ser divisível por 8 quando seus 3 últimos algarismos formarem um numeral divisível por 8. Ou também se ele terminar em 3 zeros, tá? Se ele terminar com 3 zeros, ou os 3 últimos algarismos formarem um numeral divisível por 8, logo o numeral inteiro vai ser divisível por 8, tá? Então, para facilitar, vamos aos exemplos. Então, 3.000, ele é terminado em 00, né? Se ele é terminado em 00, 3 zeros, na verdade, né? 000, logo ele é divisível por 8, tá? Tranquilo? Agora, ó, 7.520, eu pego os 3 últimos algarismos aqui e forma que numeral? Forma o numeral 520. Aí eu pergunto, ó, 520 é divisível por 8? Então, vamos lá, ó. 520 dividido por 8. A gente pega aqui, ó, 52 dividido por 8 dá no máximo quanto? 6, né? 6 vezes 8 dá 48. Aí, subtraindo aqui, vai sobrar 4 pra gente, né? 4 unidades. Eu desço o 0, forma o 40, né? 40 dividido por 8 dá 5. 5 vezes 8, 40. Subtraindo aqui, dá 0. Então, 520 é divisível por 8? Sim, né? Se ele é divisível por 8, então, com a nossa constatação, que o 7.520 também é divisível por 8. Ok? Mais um exemplo aí, ó, 34.118. Então, eu faço o seguinte aqui, ó, eu pego os 3 últimos algarismos aqui, forma que numeral? 118. Aí a gente se pergunta, ó, 118 é divisível por 8? Vamos efetuar essa divisão aí, ó. 118 dividido por 8. Pego 11. 11 dividido por 8. Dá no máximo 1, que dá 8, né? Sobra 3. Eu vou descer o 8 aqui, né? 38 dividido por 8 dá no máximo 4. 4 vezes 8, 32. Vai sobrar quanto aqui pra gente? 6, né? Então, se teve resto, então 118 não é divisível por 8. Logo,
o 34.118 também não é divisível por 8, ok? Super tranquilo essa regrinha. A gente precisou de fazer uma divisão aqui bem simples, bem rápida, para determinar se o numeral é ou não divisível por 8, beleza? Vamos para o próximo critério aí, que é o critério de divisibilidade por 9. Ó. Um numeral será divisível por 9 quando a soma de seus algarismos for um numeral divisível por 9. Então, essa regra aqui é bem parecida com aquela do critério de divisibilidade do 3. Então, ó, 28.314. Será que ele é divisível por 9? Então, vamos efetuar o que é pedido ali. Ó. A gente vai somar os algarismos dele. Então, ó, 2 mais 8 mais 3 mais 1 mais 4. Então, ó, 2 mais 8, 10. Mais 3, 13. Mais 1, 14. Mais 4, 18. Aí agora, ó, 18 é divisível por 9? Sim, né? 18 dividido por 9 dá 2. Logo, o 28.314 também é divisível por 9, ok? Próximo exemplo aí, ó, 32.576.783. O procedimento é o mesmo, ó, vou somar todos os algarismos aqui, 3 mais 2 mais 5 mais 7 mais 6 mais 7 mais 8 mais 3. Qual vai ser o resultado aqui? Ó? 3 mais 2, 5. 5 mais 5, 10. 10 mais 7, 17. 17 mais 6, 23. 23 mais 7, 30. 30 mais 8, 38. 38 mais 3, 41. Aí, para facilitar, ó, 4 mais 1, eu posso fazer ainda, ó, 4 mais 1 é 5. 5 é divisível por 9? Não, né? Obviamente não. Então, o 32.576.783 também não é divisível por 9, ok? Tranquilo, né? Nosso último critério de divisibilidade aí vai ser pelo 11, tá? Então, o numeral será divisível por 11 quando a diferença entre a soma alternada de seus algarismos for igual a um numeral divisível por 11, tá? Parece difícil, mas na prática é bem tranquilo, tá? Então, vamos aos exemplos aí. Então, primeiro exemplo aí, 10.832.041. Então, percebam que eu coloquei alguns algarismos destacados de vermelho e os demais em branco. Então, ó, eu vou somar os algarismos em vermelho. Então, vamos lá. Mais 8, mais 2, mais 4. Então, peguei simplesmente os algarismos em vermelho e vou subtrair pela soma dos algarismos em branco. Ó, 0, mais 3, mais 0, mais 1, ok? Então, vamos resolver dentro do parêntese primeiro. Ó. 1 mais 8 é 9, 9 mais 2 é 11, 11 mais 4 é 15. Então, 15 menos, né? Ó, 0 mais 3 é 3, 3 mais 0 é 3, 3 mais 1, 4. Então, fica 15 menos 4. 15 menos 4 é 11, né? 11 é divisível por 11? Obviamente sim, né? Logo, o 10.832.041 também é divisível por 11. Ok? Tranquilo, né? Vamos ao próximo exemplo aí, ó. Aqui está na casa dos bilhões, ó. 2.357.014.582. Então, eu vou somar os algarismos em vermelho e vou subtrair pela soma dos algarismos em branco, tá? Então, vamos lá. Então, ó, 2 mais 5 mais 0 mais 4 mais 8. Tudo isso menos 3, agora os algarismos em branco, eu estou repetindo, mais 7, mais 1, mais 5, mais 2.
O resultado aí, vamos lá. 2 mais 5, 7. 7 mais 4, 11. 11 mais 4, 19. Menos 3 mais 7, 10. 10 mais 1, 11. 11 mais 5, 16. 16 mais 2, 18. Então, 19 menos 18, 1. Aí só nos resta a pergunta. 1 é divisível por 11? Obviamente não. Então, 2.357.014.582 também não é divisível por 11, tá? Ok? Super tranquilo. Então, foi isso que eu separei para vocês. Aqui tá as minhas referências, tá? As referências do livro e de uma pesquisa que eu havia feito. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, vocês podem me perguntar pelo WhatsApp, ok? Um ótimo dia para vocês. Abraço.